Oi pessoal, como vão? Espero que vocês estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e hoje nós vamos para mais um episódio do nosso cancelamento mensal, né? Do Plantão da Treta. Porque hoje nós vamos falar de livros que nós abandonamos no meio ou terminamos ali com muita raiva, né? Por algum motivo muito específico. E assim, eu sou muito adepta do abandono de livros, tá? Porque assim, gente, fala sério, né? Ninguém aqui é eterno, pelo amor de Deus, a vida da gente é muito curta, infelizmente. E, né, qualquer leitor que se preze tem uma lista de leituras colossal que dá pelo menos umas 5 voltas no planeta. Então a gente precisa praticar o desapego, pessoal. Se a leitura não tá funcionando, assim, não tem problema de você deixar o livro no meio, largar. Nem que seja por um tempo, né? Pra você ler depois, quando você tiver mais interesse naquele livro. Não sei, enfim. Às vezes a gente lê o livro não no momento certo, né? E aí acaba não gostando mesmo. E talvez em outro momento no futuro você leia e goste, enfim. Mas se isso acontecer, deixa de lado, abandona e passa pro próximo da lista mesmo. Sem peso nenhum na consciência, tá? Porque o próximo pode ser um excelente livro e você tá aí perdendo tempo com o que só te faz passar raiva, né? Não faça isso, por favor. Então assim, vamos lá começando, né? Porque o trem do ódio que vocês vão sentir de mim depois desse podcast já tá chegando na estação já e vem bem rápido. Então vamos lá. O primeiro livro aqui da minha longa lista de abandonos é o queridinho de muita gente até hoje, muitos amigos meus inclusive, por favor, não me levem a mal. Mas assim, eu não consegui passar do capítulo 5 de Crepúsculo, o famosíssimo. Assim, eu sei que muita gente tem carinho por esse livro, né? Por ele ter sido aquele que os colocou no mundo da leitura. Mas olha, se não fosse leitura nessa época, depois desse livro é que eu ia passar bem longe da leitura mesmo. Porque, meu Deus do céu, eu achei a história extremamente insossa, né? Então, sem tompeiro, como diria o Jacan. Os personagens não me convencem. A Bella é uma protagonista chatíssima, que tem todo mundo aos pés dela e só vive de mimimi ali, pelo amor de Deus. E quando foi pro cinema, piorou, né? Com aquela cara de constipação intestinal da Kristen Stewart. Pelo amor de Deus, não me ajudou nem um pouco a gostar dela ou da história em si. Sem contar, assim, que eu sou muito fã de vampiros. Muito, muito mesmo. Então, assim, a minha nota de corte pra obras do gênero é bem alta, tá? Meu padrão é lá em cima. Então, assim, já dá pra imaginar que a representação deles nessa obra também, né, só me deixou com vontade de rir, não me deixou com medo, momento nenhum, não me deixou, não achei nem um pouco interessante, né, só achei ridículo mesmo. Assim, aliás, tem várias séries de vampiros que depois saíram da esteira aí de Crepúsculo, né, ou ficaram famosinhas depois por causa deles, que eu também não gostei nem um pouco, tipo Vampire Kisses e Diários de Vampiro, então eu também não terminei, só li, ainda consegui ler os 2 primeiros livros de Diários de Vampiro, mas depois eu larguei a saga também, então ficar de menção desonrosa pra vocês. E o segundo livro da minha lista, né, desse pequeno roteirinho que eu preparei aqui, ele vai nessa mesma linha aí, é derivado direto da obra da Stephenie Meyer, que eu estou falando de 50 Tons de Cinza, só que eles conseguiram quebrar o recorde, eu só terminei o primeiro capítulo e larguei. Assim, mas pelo menos eu fiz mais do que muita gente, né, que só fala mal de livro que nem leu, só sabe o nome do autor, mas não sabe nada a respeito dele, já vai xingando, falando mal, né? Por favor, não seja esse tipo de pessoa, que isso é muito chato, tá? Mas enfim, eu não consegui terminar de ler, mas eu procurei várias resenhas, algumas delas em vídeo, inclusive, e de bookstands que contam até spoilers, então contam ali bastante da história. E assim, pelo que eu conheço da história, pelo pouco que eu li, mas pelo bastante que eu pesquisei, é um livro que ele meio que abusa aí de muitos clichês que eu acho chatos, sem surpreender o leitor de nenhuma forma, né? Não tem problema nenhum você usar clichê desde que você saiba fazer isso, né? E pelo amor de Deus, não use vários de uma vez só. E também, assim, tem uma representação ali bem superficial desse universo do BDSM. Eu já vi várias pessoas desse meio criticando muito, como se isso já não fosse suficiente. Ela ainda é tida como um livro responsável aí por essa febre, essa pandemia de livros de CEOs pausudos, bilionários, ninfomaníacos que se apaixonam aí por mocinhas sonsas, virgens, sem atrativo nenhum. E hoje a gente vê pra todo lado, né? Eu tô achando que tem gnomos escrevendo esse tipo de livro, porque não é possível o gênero crescer tanto sem uma mãozinha do sobrenatural. Acho que não existem autoras de hot o suficiente pra escrever esse tanto livro de romance de CEO, não. Deve ter aí alguma coisa mística acontecendo, não é possível. E sem contar que esse livro ele propaga uma ideia muito errada, que só serve pra frustrar pessoas ao redor do mundo, amorosamente falando, que é a ideia de que qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa mais sem graça, vai conseguir pegar a pessoa assim mais linda do mundo, do universo dela, pelo menos. Isso não corresponde à realidade, pessoal. Olha, se você não tem nada que seja atraente, não tô nem falando de beleza física, tá?
falando assim de personalidade também, né? Se você não tem um jeito de ser bacana, uma personalidade marcante, se você não se cuida, se você não se arruma, se você não procura ter assunto, ter conversa com as pessoas, conversas boas com as pessoas, enfim, né? Se você não é uma pessoa legal de se ter por perto, de se conviver, mesmo que você não seja fisicamente bonito, mas que você tenha conteúdo, se você não tiver isso, conteúdo pelo menos, desculpa, mas você não vai ter um príncipe ou uma princesa do seu lado, eu sinto muito. Me desculpa aí, mas alguém tem que quebrar a tua bolha, melhor que seja eu, que sou amiga, tá? Então, antes de passar a bola adiante pra Diana, eu vou falar de um que eu terminei apenas porque era pra um clube de leitura, mas eu cheguei ao final assim, na força do ódio mesmo, que é o queridinho de muita gente, o Verity, da Miss TikTok e Colleen Hoover, que só reforça a minha teoria de que o TikTok é um portal do inferno que abriram e esqueceram de fechar, pelo amor de Deus. Enfim, eu brinco dizendo que esse é o primeiro livro trans da história, né? É um livro de romance erótico que se reconhece como de suspense e é vendido como de suspense, mas de suspense ali, infelizmente, tem muito pouco, gente, desculpa. A gente começa achando que, de fato, vai ser um livro de suspense desses bem pesados, assim, bem reflexivos mesmo. O começo é pesado e a gente fica meio mal até já nos primeiros parágrafos. A primeira linha, a primeira frase do livro já é um soco na tua cara, né? E a gente faz um monte de teoria ali no meio. Eu tava gostando, eu acho até o capítulo 5, 6, eu tava gostando muito. Mas assim, a gente vai avançando e vai descobrindo que o livro são só os sonhos molhados da Lo em relação ao Jeremy. Acho que não tem um capítulo. Depois, acho que do capítulo 8, 9, não lembro agora. Foi um livro que eu apaguei totalmente da minha mente. Mas, enfim. Acho que depois do capítulo 8, 9, praticamente é só a Lo descrevendo o quanto o Jeremy é gostoso, ela quer pegar ele e ela consegue, tá? Vou te dar spoiler porque eu realmente não quero que você leia esse livro. Ela realmente consegue pegar, e tem todo um relacionamento ali. Ai meu Deus, credo. Eu não consegui ter empatia por nenhum personagem. Acho que até a criança desse livro é perturbada, gente, pelo amor de Deus. E assim, a autora ela segue o caminho contrário, né, desses livros com personagens perfeitos, né? Que são chatíssimos, vamos ser sinceros. Só que assim, ela coloca tanto defeito das pessoas que a minha única reação foi pensar, cara, eu não quero conhecer ninguém que seja minimamente parecido com essas pessoas, sabe? É um povo assim meio egoísta, né, que só pensa em si, que tá ali centrado na própria carência sexual, inclusive. Lowen é uma indireta pra você. A verdade é o seguinte, se a Lowen, ao invés de ficar dando sonho molhado com o Jeremy, perdoem as mocinhas de família, mas eu tenho que dizer, se ao invés de estar tendo sonhos molhados com o Jeremy, elas comprassem um vibrador, esse livro não existiria. Pelo menos não do jeito que foi. E, gente, chegando que é ridículo, assim. E você percebe que tem várias cenas que parece que são colocadas ali de propósito pela autora, só pra Lowen ficar louca no cara e incontrolavelmente o cara vai cortar lenha sem camisa, sem motivo nenhum. Total sem necessidade. Ai, meu Deus do céu, credo. Eu não consegui me conectar com nada desse livro. De verdade, assim. Pra quem tava com alguma dúvida até agora, eu não consegui me conectar com nada. Eu não... Assim, primeiro porque eu não tava esperando essa parte erótica do livro toda. Eu tava esperando, assim, que fosse ter ali alguma tensão sexual entre os dois, mas não da forma que foi. E a parte de suspense, ela é legal até esse início. E tem umas partes ali no meio também que são interessantes. Mas, assim, justamente por todo esse romance torto, errado, sexualização exagerada de algumas cenas, vocabulário até meio chulo de alguns personagens em certas partes, acabou cortando total o clima pra mim, porque eu realmente não fui preparada, né? Então fica a dica aí. Se você quer fazer um livro de um gênero, divulga certo, tá? Não diz que, pra dar um ar intelectual, não diz que um livro que você tá escrevendo tem certas... Assim, tudo bem que tem mais que 18 na capa do livro, mas eu tava esperando que fosse mais pela parte de violência, pelo começo, né? Pelo primeiro parágrafo do livro, que ele é bem violento, né? Assim, é bem explícito ali. Eu pensei que fosse mais por esse lado, assim, de violência mesmo, não por essa parte sexual. Então, assim, eu tive uma surpresa, mas não a surpresa que eu queria. Então, divulguem certo os livros de vocês, pelo amor de Deus. E outra coisa que também me irritou muito nesse livro, acho que foi o que me irritou muito mais até do que isso, é o fato de ser um livro de final aberto. Isso matou por completo qualquer afeição mínima que eu pudesse ter pela obra, porque eu acho uma sacanagem final aberto em livros mais longos, principalmente em sagas a gente nunca vê, né, graças a Deus, mas em livros únicos a gente às vezes acaba vendo. Eu acho isso um saco, porque assim, tá com preguiça de terminar um livro, não começa então.
Ou então, sei lá, se você tá com medo de polemizar demais com um certo final fechado, então escreve outra coisa, tá? Porque é muito frustrante você ler ali capítulos e capítulos e capítulos esperando que aquilo tenha um desfecho, de fato. Mas não, é um livro aberto. Ah, mas ela vai fazer continuação, então divulgasse que vai ter continuação logo no início, eu não começasse a vender nesse troço como livro único. Eu tenho certeza, inclusive, até que deram um toque pra ela, olha, dona Hoover, não deu muito certo não, a senhora vai ter que fazer outro livro pra terminar, porque o povo tá puto, né? É a única coisa, a única hipótese que eu consigo perceber. E assim, final aberto ele é muito legal em conto, né? Porque a gente costuma passar ali gastar menos tempo na leitura, né? Obviamente. E além de servir para esse efeito primordial do conto, que é fazer a gente ter aquela sensação de levar um belo soco no estômago, no fim das contas. O conto só é bom, só é marcante quando a gente tem essa sensação de surpresa ou a gente fica refletindo sobre ele muito tempo. Então um final aberto em um conto funciona muitíssimo bem. Mas é muito chato você levar ali semanas, às vezes meses, para ler um livro esperando ter um desfecho e não tem. Ou não um definitivo, pelo menos. Ou então desses que você pode pensar o que você quiser. Não, meu filho, eu não quero pensar o que eu quero saber como é que você pensou que ia terminar esse negócio. Senão eu não iria ler o seu livro, me desculpa. Não, a gente chega lá e praticamente tem a sensação que a Colleen tá olhando pra mim dizendo, fica aí, sua trouxa, pensa no que você quiser que eu tô preparando a próxima mardilha de leitores aqui. Eu tenho paciência zero pra esse tipo de coisa. Enfim, agora chega, né? Eu vou deixar vocês com a Diana e os ranços literários de Alembar dela. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau. Olá pessoal, obrigada Michelle. Pois é, livros que nós abandonamos ou que lemos na base do ódio. É realmente muito chato abandonar um livro, tentando ir para alguma seriedade. Largar a leitura no meio do caminho é sempre muito complicado, é sempre muito difícil, é muito chato. Traz até uma certa desilusão, podemos dizer. Eu sempre evitei fazer isso, porque achava um desperdício de leitura e de dinheiro, já que entendia que se tinha comprado, eu tinha a obrigação de terminar. Até porque um livro pode surpreender no final, algo que eu acho sagrado entre aspas, não consigo encontrar uma palavra melhor, mas penso que sim, é sagrado, que realmente é a palavra correta. Eu acredito que é bastante sagrado o plot twist. Então, eu sempre dou uma chance ao livro até esse plot twist, porque pode sempre cativar o leitor no fim. No entanto, mesmo sendo muito raro para mim abandonar livros, acabei por me relembrar de alguns. Deixo-vos também 3 deles. Algo que eu me lembro é de ter abandonado trilogias, ou quadrilogias, ou duologias, ou whatever, uma data de coisas. Que sejam séries, basicamente. Porque normalmente livros únicos é algo que eu sempre dou espaço para o plot twist, tal como eu falei anteriormente. E muitas vezes, eu sou daquelas pessoas que custa ficar atualizada numa série. Uma pessoa que muitas vezes compra o primeiro, ou muitas vezes recebe o segundo por presente, ou compra o segundo sem saber se existe um primeiro. E quando leio percebo que há alguma coisa para trás. E é muito complicado seguir a cronologia dessas sagas, dessas séries que são muito compridas. E muitas vezes também acabo por perder-me. Primeiro porque não me atualizo, porque é algo muito difícil para mim. E depois, muitas delas são realmente obras que eu acabo por abandonar. Agora, livros únicos é algo que eu estive a pensar antes de gravar este episódio e não me lembro de nenhum livro único que eu tenha lido e não consegui chegar pelo menos ao plot twist, porque eu sempre dou a chance de chegar ao plot twist e depois ver mais ou menos o que é que eu acho. Bem, deixo-vos então as 3 trilogias. São trilogias. Não são trilogias. Eu acho que são mais do que trilogias. São mais do que trilogias. Que eu abandonei. Bem, basicamente são séries que eu abandonei, são sagas que eu abandonei. Bem, começo com uma série de 2 autoras americanas, mãe e filha, chamadas P.C. Cast e Christine Cast. Trata-se da série House of Night, ou seja, Casa da Noite, que foi a tradução feita em Portugal, e a Morada da Noite, que foi a tradução feita no Brasil. Se bem que eu acho estranho a Wikipédia ter colocado a Morada da Noite numa tradução feita no Brasil, porque a morada é um pouco estranho. Eu não sei se vocês aí no Brasil devem saber melhor do que eu, mas morada para mim, acho que não era algo que vocês usariam. Penso eu, porque vocês têm endereço em vez de morada. Como cá em Portugal nós falamos morada e não falamos endereço. Portanto, eu achei estranha esta tradução que fizeram no Brasil, mas foi a pesquisa que eu fiz e a Wikipédia é o que é. Portanto, aproveitem para dizer aí se é realmente verdade a tradução que fizeram da House of Night. Os livros, dando aqui uma introdução, os livros narram a história de Zoe Hudbird, uma adolescente de 16 anos, que é marcada pela deusa Nyx, ou Nyx, eu ainda não faço a mínima ideia se o Y se lê I ou se lê I, que é a personificação da noite, e tem que se mudar para a House of Night, onde deve enfrentar o período de transformação. Ela deixa para trás os amigos, o namorado, a família, que inclui também um padrasto hipócrita, uma mãe submissa e 2 irmãos que são assim um bocadinho problemáticos.
Lá ela terá um treinamento necessário para a sua vida adulta como vampira, passará por várias transformações que podem torná-la vampira ou matá-la, caso o seu corpo rejeite a transformação, o que significa que ela sangrará por todos os poros do corpo até morrer. Foi lançado originalmente no dia 1 de maio de 2007 nos Estados Unidos e tem 12 livros. Até onde eu sei. Ou seja, pode ter 13. Até onde eu li tem 12. Até onde eu pesquisei são 12. Ou seja, não é uma trilogia. Meu Deus, é uma saga enorme, imensa. Porquê os 12 livros? Porque muita gente comprou naquela época, não é? Não eu, porque depois de uns quantos. E ainda tem um spin-off com 4 livros, até onde pesquisei. Eu li até ao livro 7. 7. Pelo menos faltam 5, não é? Pelo menos 5 ou 6, não sei. Pelo menos são 12. Se forem 12, são 5. Portanto, não foi mal, não é? Que vergonha. Bem, mas continuando. Eu li até esse livro com o título Queimada, que é o título não só em Portugal como também no Brasil. Ao longo da série percebe-se que decai nas expectativas e na qualidade. Nem sei como é que conseguiram escrever 12 livros e não spin-off, porque aquilo foi tão cansativo. Eu li o primeiro, que estava muito bom. A segunda, ok. A terceira, Jesus. A quarta, minha Nossa Senhora. A quinta, vamos rezar aos céus. A sexta, já li na base do ódio. Aliás, eu já podia colocar o 6 como li na base do ódio. E a sétima, abandonei completamente, com muita... ia dizer muita pena, mas eu estaria a mentir se dissesse isso. Com muito orgulho. Bem, mas continuando. A premissa já não é algo espetacular, né? Mexendo com vampiros de uma forma diferenciada na época em que Crepúsculo estava no auge. Estamos a falar de 2007, não é? Crepúsculo foi para aí 2006, 2007, 2008. Portanto, isso aí estava... o mundo de Crepúsculo estava aí a reluzir. E depois ainda foi juntando uma narrativa medíocre, o que fez com que o ânimo para continuar foi baixo. Portanto, não foi uma série que eu gostasse de ler. Larguei no 7º e já foi uma grande sorte, uma grande vitória. Não sei se voltarei a reler, acho que não. Não por agora, mas pronto, é isto. Esta foi a primeira série que eu me lembrei. Indo para a segunda série, trago também de uma escritora norte-americana, Sarah MacLean, que escreveu a série The Rules of Scoundrels, que tem 4 livros, até onde sei. Conta a história de 4 aristocratas que foram exilados da sociedade por diferentes motivos, que se unem para criar um clube de jogos de azar, chamado O Anjo Caído. O primeiro livro não é mau, é um bom romance histórico. Porém, os outros 2 que eu li, na verdade abandonei no meio do terceiro, porque sei lá porquê, porque é horrível. Não, isto não é uma boa justificação, ou justificativa, como falam no Brasil. E para uma explicação melhor, podem ter até premissas interessantes, mas foram mal escritas, mal introduzidas, mal descritas. E existe uma narração que parece andar às voltas. Está sempre ali a amassar. Ai, meu Deus. A segunda ali no base do ódio. A segunda obra ali na base do ódio. A terceira, abandonei. Não aguentei nem para chegar ao plot twist. Até porque não dá para chegar ao plot twist num terceiro livro de uma trilogia. Na verdade, uma quadrilogia. É impossível. Se no segundo livro até chegarmos ao plot twist já ficámos cansados. Eu até já estou mais... Portanto... Como é que eu... Não, eu vou ser cancelada depois disto. Bem, a Michelle já foi, portanto já estou bem. Pelo menos vamos as duas. Não vou sozinha. Bem, enfim, odiei. Termino com uma série que não irei revelar o nome. E por motivos óbvios. E vou explicar porquê. Porque é de uma autora brasileira que eu tive que fazer resenha para um dos projetos literários que tenho. Pois é, gente. Pois é, pessoal. Trata-se de uma... Bem, eu vou apenas mais ou menos identificar, sem dizer nomes, do que se trata o livro. Trata-se de uma trilogia de fantasia, onde tive que ler o primeiro livro e fazer resenha. Lembro-me na época de uma das pessoas desse projeto ter-me dito para escrever uma resenha satisfatória. E eu então tive que tentar pensar em algo interessante para escrever. O problema da obra era a narrativa maçante, o excesso de narração, o ver que as personagens principais só tiveram um clima de romance no último capítulo. Foi muito complicado chegar ao fim. Ainda tenho os outros 2 livros. O segundo eu abandonei, mas o primeiro eu li na base do ódio. Portanto...
Não sei, ainda não sei se darei alguma chance, mas por enquanto fico pelo abandono. E isto de um momento para o outro ficou muito sério, até porque, enfim, eu não posso citar o nome da autora e muito menos citar a saga, porque eu fiz resenha e muitas vezes isto é complicado, porque são autoras de língua portuguesa. É mais difícil falar de livros escritos em língua portuguesa que nós não gostamos do que falar de livros que foram escritos e foram traduzidos para nós, porque já tiveram muita fama, não é? E estes autores que escrevem em língua portuguesa e que não são internacionalmente conhecidos, é muito mais complicado dizer que abandonámos os livros deles. E por esse motivo é que eu também não vou anunciar nem o nome da saga, nem o nome da autora. E quando eu falei desta situação das resenhas, isto só também para acrescentar o quanto o crítico literário ou resenhista, como preferirem, sofrem com o facto de terem de fazer resenhas a livros que não apreciaram. No entanto, também não se faz resenhas de livros que se abandonaram, como outros que se dizem resenhistas fazem. E meu Deus, já estou aqui a entrar por uma treta nova que não tem nada a ver com o tema deste plantão, mas como estamos no podcast certo, né? Nada melhor do que trazer mais um pouco de polémica. Portanto, aqui tem mais uma polémica aberta, já no fim das minhas sugestões das minhas sugestões de livros que vocês podem abandonar. Portanto, é isto, pessoal. Eu termino só com esta saga, que eu não posso mencionar o nome. Foi uma das resenhas que eu fiz e que eu tive que ler na base do ódio, e que o segundo livro eu abandonei no segundo capítulo, não aguentei mais. Provavelmente darei uma chance, porque obviamente trata-se de uma autora que escreve em língua portuguesa e que ainda não é internacionalmente conhecida, portanto eu vou tentar dar uma nova chance à leitura. Provavelmente fui eu que tive algum problema e não o li como deve de ser. Bem, terminamos por aqui. Esperemos que tenham gostado. Voltaremos na última sexta do próximo mês para mais um Plantão da Treta. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Vocês todos já sabem, para quem já é velho aqui nestas andanças. E inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Voltaremos em breve para mais um tema polémico. Se quiserem, podem também deixar algumas sugestões nos comentários ou nas redes sociais, enfim. Deixem aí sugestões que nós vamos ter que abraçar, não é? Porque canceladas nós já estamos sempre, portanto não haverá nenhuma sugestão assim que nos faça voltar para trás e não, a gente não vai fazer porque vamos ser canceladas. Não, façam porque a gente sempre acaba por abraçá-las. Portanto é isto, pessoal, da nossa parte, minha e da Michelle, é tudo. Voltaremos não sei quando em breve e portanto da nossa parte é só para o próximo plantão, é só para a próxima sexta-feira do próximo mês, que eu não sei quando é, e é isto, pessoal, até à próxima treta.